você está? Tudo bem? Tudo em paz? Como tem passado esses dias de isolamento, de quarentena? Espero que você esteja bem, que Deus renove o seu ânimo e a paz do seu coração cada dia, que a presença dele seja sempre o seu porto seguro, a sua paz, que traga para você ânimo e coragem para enfrentar qualquer circunstância. Hoje eu quero trazer uma palavra um pouco diferente para você. Eu começo com uma pergunta que talvez você não vai entender, mas que ao longo da reflexão ficará claro qual é o meu objetivo. E a pergunta que eu faço para iniciarmos esta reflexão é: onde você tem colocado as suas fezes? Que é isso, pastor? Que pergunta é essa? É isso mesmo que eu estou te perguntando. Onde você tem colocado as suas fezes? Há um texto muito interessante da palavra de Deus, que é Deuteronômio 23, versículo 10. Lá está escrito: também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com a pá ou com ela cavarás, e virando-te cobrirás o que defecaste. É um texto que normalmente nós não utilizamos para reflexão. É um texto mais normativo para situações do cotidiano, das necessidades básicas do povo de Israel, e o que o texto está ensinando para aquele povo, o que a lei estava determinando para aquele povo, é que o lugar de defecar não poderia ser no arraial, em meio às pessoas. Era preciso se retirar para um lugar isolado, a fim de que as fezes fossem colocadas em um lugar que não viesse a contaminar, trazer mau cheiro, nenhum tipo de problema para o convívio comum para aquela comunidade de Israel. Então, Deus traz uma lei a partir de Moisés para algo do cotidiano das pessoas, onde elas deveriam colocar as suas fezes. Você sabe que ao longo dos anos e dos séculos, os sistemas foram aperfeiçoando. Na Idade Antiga, na civilização greco-romana, havia as latrinas coletivas, que eram grandes bancos comunitários, onde as pessoas se assentavam uma do lado das outras para defecar. E enquanto defecavam, elas conversavam entre si, elas dialogavam, em alguns casos havia até grandes debates. Estes grandes bancos eram colocados perto de rios, de córregos, e as fezes, ou mesmo a urina destas pessoas, já corriam direto para aquele córrego. Este é um sistema que nenhum de nós gostaria de utilizar em pleno século XXI, porque à medida que os séculos foram passando, as coisas foram aperfeiçoando. No século XVI, as pessoas mais abastadas, elas tinham bancos de madeira com um buraco e um reservatório que ficava escondido dentro deste banco, que era na sua lateral fechado, e ali eram feitas as necessidades básicas e cabia a um servo, a um escravo, recolher este vasilhame, este recipiente com as fezes ou com a urina para descartar em um lugar apropriado. Isto acontecia no século XVI, no início do século XVI, as pessoas mais abastadas tinham este costume em suas casas. Já no final do século XVI, no ano de 1596, John Harington, ele inventou o primeiro vaso sanitário, um vaso mais próximo daquilo que nós costumamos utilizar em nossas casas nos dias atuais. Naquele ano, John Harington ficou famoso por sua invenção, que não demorou muito, começou a se esparramar, especialmente na casa das pessoas mais abastadas. Em 1778, quase 2 séculos depois da invenção do vaso sanitário, é que o inglês Joseph Brahman consegue inventar aquilo que tornou-se a primeira descarga utilizada. Era uma descarga por sistema de vácuo, não essa com água que temos em nossas casas costumeiramente, mas a primeira descarga foi inventada então no ano de 1778. E apenas na Idade Moderna
os sistemas de esgoto, de descargas utilizando água, passaram a ser mais comuns e em alguns países tornaram-se até leis sanitárias visando a saúde das pessoas. E então hoje, quando eu faço uma pergunta como essa, onde você tem colocado as suas fezes, não faz sentido algum. Óbvio, eu coloco as minhas fezes no lugar propício, que é o vaso sanitário. Mas fezes, todos nós sabemos que se trata de parte do alimento que o organismo não absorveu, que não é necessário para o organismo. Então, nosso organismo, tão bem criado por Deus, ele sabe discernir, ele sabe distinguir o que é nutriente, o que é importante para si, daquilo que é imprestável, daquilo que não serve para nada. E ele faz o sistema de separação desses alimentos que nós comemos, e a parte indesejável, a parte que não presta para nada, a parte imprestável, então ele descarta por meio das fezes no nosso sistema digestivo. Então as fezes nada mais é do que tudo que não presta, que é descartado pelo organismo a partir do sistema digestivo. Então, eu repito a pergunta: onde você tem colocado as suas fezes? Não essas do nosso sistema digestivo, essas das nossas necessidades básicas. Eu estou perguntando para você daquilo que é indesejável, daquilo que é imprestável, daquilo que atrapalha, que não deveria fazer parte das nossas relações. Que assim como Deus se preocupou em dizer para o povo em Israel: tire isto do meio do arraial, porque isto não é bom que esteja em meio ou no meio de vocês. Coloque em um lugar afastado, afaste de suas vidas, porque isso trará mau cheiro, isso trará incômodo, isso pode trazer doença, isso pode contaminar vocês. Então é importante que vocês removam e coloquem em lugar afastado, ou façam as suas necessidades básicas em lugar afastado. Então eu quero me apropriar deste texto para utilizá-lo como uma ilustração para coisas que também são prejudiciais, que também atrapalham o nosso relacionamento e que nós deveríamos remover, nós deveríamos jogar no esgoto, nós deveríamos tirar das nossas vidas. E assim como as fezes são lançadas pela privada, pelo vaso sanitário, e nós não queremos contato com elas, lançarmos estas coisas das nossas vidas para que o nosso arraial, ou seja, para que a nossa comunidade, ela seja abençoada e não corra o risco de contaminações, de mau cheiro, de podridão, que tantas vezes nós acabamos lançando um na vida do outro. Eu estou falando basicamente sobre cidadania. Cidadania que é nada mais é do que o conjunto de deveres e de direitos que cada cidadão tem e que deve exercer. O indivíduo está sujeito no seu relacionamento com a sociedade que o cerca. Nós não somos ilhas. A minha decisão, o meu estilo de vida, os meus hábitos, os meus costumes, eles impactam a sociedade onde eu estou vivendo. Não é uma questão apenas de escolha pessoal. A minha escolha pessoal interfere no coletivo. Portanto, o conceito de cidadania é pensar nos nossos direitos, mas também nos nossos deveres, conjugar direito e dever e realizar aquilo que é bom para mim, mas que se revela em bem comum, que se revela em bênção para outras pessoas. Porque nós temos uma vida comunitária que precisa ser observada. Vivemos em comunhão, vivemos em um único sistema, vivemos em uma única cidade. E nesta cidade nós devemos pensar e realizar coisas que sejam proveitosas para todos. Portanto, aquilo que deve ser removido, como as fezes precisavam ser removidas lá na sociedade israelita, nós também precisamos remover estas coisas
colocá-las em lugar distante, afastá-las do nosso meio, para que elas não prejudiquem. Mas quais seriam estas atitudes que, como fezes, deveríamos arrancar das nossas vidas? Quais seriam as coisas, as atitudes que colaborariam para eliminar as fezes do nosso meio e tornar as coisas melhores, tornar o ambiente mais prazeroso, mais agradável, tornar as coisas, para trazer as coisas como um bem-estar para todos? Bom, eu quero listar aqui algumas coisas que me veio à mente, tem tantas que nós poderíamos falar, mas eu quero listar algumas. Primeira, nós deveríamos utilizar mais palavras como por favor, como com licença, bom dia, muito obrigado, senhor, senhora, como está você? Que dia lindo, que sol maravilhoso que brilha. Palavras agradáveis têm um efeito que, como descarga, arrastam, afastam, retiram do nosso meio as fezes que contaminam e sujam o ambiente. Nós deveríamos estar mais interessados em cumprimentos gentis, em abraçar, em acolher. É claro que nesse tempo nós estamos isolados, mas quem sabe neste isolamento não deveríamos refletir sobre estas coisas, para que quando voltarmos à rotina normal, o bom dia, o boa tarde, o como está você, ou então muito obrigado, ou com licença, sejam palavras que nós utilizemos com mais frequência, porque estas palavras elas funcionam como que descarga, que removem as coisas indesejadas do nosso meio. É um sinal de respeito, é um sinal de carinho, é um sinal de gentileza que todos nós devemos abraçar, que as gerações passadas talvez tinham mais do que a nossa geração, que em algumas culturas e em alguns países as pessoas utilizem com maior frequência do que nós utilizamos. Nós somos um tanto expansivos, nós latino-americanos, sul-americanos, nós somos mais barulhentos, mais festivos, mas a nossa alegria não pode se traduzir em pessoas ou em um jeito mal educado de viver. Nós precisamos ser gentis, nós precisamos utilizar essas palavras agradáveis. Bom, uma segunda coisa que podemos fazer é não jogar o nosso lixo, o lixo pessoal, o lixo que você produz, em um espaço público. Quando você está no seu carro dirigindo, não pegue a sua lata de refrigerante e jogue pela janela. Não jogue o papel de bala. Não jogue o papel que você utilizou para alguma coisa e não serve mais na rua. Porque ali é um espaço público, não é um espaço pessoal, não é particular. Você não pode descartar o que é seu em um espaço que é público. Esta é uma regra básica que todos nós deveríamos observar. Pegar o lixo da nossa casa e colocá-lo no lugar apropriado, para que ele possa ser recolhido apropriadamente. Não pegar um resto de construção de sua casa e jogar em um espaço público, em um terreno baldio, porque isto é indesejável. E nós não podemos fazer coisas que prejudiquem o bem-estar comum. Nós temos que entender que o nosso lixo, a responsabilidade daquilo que nós produzimos é nossa, e nós temos que cuidar do espaço público como sendo sim nosso, porque é meu, é seu, e aquilo que eu quero para o espaço público eu devo realizar, e aquilo que eu espero que você faça eu também tenho que fazer. Então nós temos que cuidar para que os espaços públicos sejam o mais agradável possível para todos. É tão triste quando nós passamos em alguns lugares onde o vandalismo vai deteriorando, estragando todas as coisas. Você sabe, provavelmente você que me conhece, que eu sou campograndense. E na cidade de Campo Grande, o prefeito construiu uma via há alguns anos atrás, em um seu mandato, uma via chamada Orla Morena, uma via muito bonita da cidade de Campo Grande, mas não demorou muito para o vandalismo estragar aquele lugar. E constantemente as autoridades públicas
tem que refazer o que já estava pronto, porque a própria população destrói, a população estraga aquilo que é para ela usar, aquilo que é para o bem comum. Então picha, quebra, estraga, e o que era bonito torna-se feio, não por conta do tempo, não por conta da deterioração do tempo, mas por conta de que a própria população, que deveria utilizar aquele espaço público para o seu bem-estar, estraga este espaço, e agora ele não faz bem mais para ninguém. Nós temos que tomar cuidado com os espaços públicos e não deixar a nossa ira, o nosso descontentamento, estragar as coisas comuns. Nós precisamos cuidar destas coisas como sendo nossas, de todos nós. Bom, uma terceira atitude que pode ajudar a removermos as coisas imprestáveis do nosso meio é não tirar vantagem das pessoas com menores condições do que as nossas. Não tire vantagem furando fila. Algumas vezes nós furamos fila de lugares visíveis. Existe uma fila visível e todos estão nesta fila esperando a sua vez. Mas existem aquelas filas invisíveis. Sabe aquela fila da cirurgia do SUS? E aí eu procuro um contato, um político, alguém que possa de alguma maneira fazer com que eu ultrapasse pessoas nesta fila e pule esta vez, ou pule a vez das pessoas. E é por isso que tem gente que não conhece ninguém que fica 2, 5, 10, 15 anos esperando uma cirurgia, porque ele nunca consegue chegar. Sempre há alguém que tem um conhecido, um QI, que vai indicá-lo e que vai tomar a sua vez. Nós precisamos respeitar estas coisas, não tirar vantagem dos outros, não utilizar de mecanismos que prejudiquem as pessoas. Sabe, você que é motorista, não pare o seu carro em fila dupla. E qual é o sentido de não parar em fila dupla? Porque se você para o seu carro em um lugar que não é próprio para estacionar, significa que tem pessoas atrás que queriam passar por aquele lugar e que têm o direito de passar por ali, porque ali é um lugar de passagem, não de estacionamento, mas alguém resolveu estacionar porque não tinha uma vaga, ou quem sabe a vaga está um pouco distante, e ele teria que caminhar para buscar o que gostaria de buscar, descer, saltar. Então, nós temos que tomar cuidado com estas coisas. Nós precisamos observá-las para que a nossa comunidade, a nossa sociedade seja mais agradável para todos. Porque hoje talvez seja eu que pare em uma fila dupla atrapalhando o trânsito, mas amanhã sou eu que estou lá atrás sendo atrapalhado. E é tão interessante que quando nós atrapalhamos, nós nos julgamos certos, nós julgamos que não tem problema. Qual é o problema? É rapidinho, logo eu saio. Mas quando nós somos os atrapalhados, então nós ficamos irritados, nós buzinamos, nós reclamamos, em alguns casos xingamos, ofendemos. Como pode alguém fazer isso? Nós vivemos quase que uma mutação genética, que ora nos faz realizar aquilo como sendo certo, e ora nos leva a questionar, a reclamar destas coisas como sendo erradas. Então nós temos que ser coerentes e fazer aquilo que é o melhor para todos, removendo as coisas imprestáveis, as coisas que não ajudam e não colaboram no nosso meio. Há uma outra coisa que deveríamos fazer, não ignorar o desejo dos demais, o que os demais querem. Um exemplo clássico que eu costumo utilizar em relação a isso é o som alto. Nosso país, em nossas cidades, boa parte delas, em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares um pouco menos, mas é extremamente comum você ver pessoas ouvindo a sua música de tal maneira que todos que estão ao seu redor são obrigados a ouvir a mesma música. E não se pergunta se o estilo musical é o que eu gosto,
se eu gosto das letras desta música, se eu quero ouvir esta música neste momento, ainda que eu goste dela, mas se eu quero ouvir neste momento, se eu tenho outra coisa para fazer, quem sabe um trabalho, quem sabe estudar para uma prova, quem sabe assistir uma televisão, quem sabe realizar um culto doméstico, quem sabe fazer outra coisa qualquer. Mas quando o indivíduo coloca o seu som nas alturas, porque a única coisa que interessa é ouvir a sua música, então nós estamos tornando o espaço público um tanto pior do que ele poderia ser, porque ali deixou de ser público e todos são obrigados a ouvir uma coisa que um indivíduo quer ouvir. Nós temos que tomar cuidado com o desejo dos outros, com aquilo que os outros querem, para não incomodá-los. Eu não devo incomodar o meu vizinho com a minha música. Eu não devo incomodar o carro ao meu lado com a minha música. Eu não devo incomodar as pessoas com o meu jeito de ser, com a minha festa particular, que vai até altas horas da madrugada, e o meu vizinho do lado direito vai acordar amanhã cedinho para o trabalho. Eu estarei de folga amanhã, mas ele não. Então, nós temos que tomar cuidado com o desejo dos demais. Outra coisa que devemos fazer é não ignorar o outro. Nós temos que prestar atenção no outro. O outro está conosco, o outro faz parte da nossa vida, ele faz parte desta comunidade, e nós temos que ceder a vez, nós temos que ceder o espaço, nós temos que dar às pessoas o seu direito de lugar preferencial. Então, se nós estamos em um ambiente público e ali existem assentos preferenciais, então estes assentos devem ser utilizados por essas pessoas. Devemos pensar que amanhã seremos nós as pessoas que precisarão, quem sabe porque avançamos em idade, quem sabe porque temos agora uma limitação física, quem sabe porque agora estamos grávidos ou com um bebê no colo. Então, nestas circunstâncias novas, nós precisamos pensar no outro, qual é a necessidade que a outra pessoa tem. Outra coisa que deveríamos fazer é não colocar a vida de terceiros em risco. Tem pessoas que são aventureiras, tem pessoas que gostam de uma aventura, mas elas não pensam no outro, não pensam naquilo que o outro quer. Então, a segurança do outro deve ser uma coisa que nós pensamos e nos preocupamos. Quando eu pego o meu carro e eu dirijo a 150, 160, 180 por hora em uma via pública, eu não estou sozinho ali naquela via, ela é pública. Pode ser que esteja vindo alguém do outro lado, no limite correto da via, e eu a 180 queira desviar de um buraco e bato de frente com esta pessoa e mato esta pessoa que vinha em sua via corretamente, na velocidade correta. Isto não é justo. Nós temos que nos preocupar com a segurança das pessoas, nós temos que ser prudentes no trânsito, nós temos que ser prudentes com as coisas que nós fazemos. Você deve cuidar do lixo da sua casa para não acumular água, você tem que cuidar dos recipientes da sua casa para não acumular água.